estamos de volta com o nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele, apresentadora deste podcast. Vou me descrever para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados, estão soltos. Eu estou usando brincos na cor prata com pingente de cristal, uma corrente também na cor prata com pingente de cristal, uma blusa de gola um pouco alta na cor vermelha, por cima um suéter na cor bege com marrom, com algumas listras, uma calça marrom e um tênis também nas mesmas cores. O nosso cenário é o cenário de sempre, atrás de mim cortinas pretas, uma fita de LED que envolve todo o cenário na cor azul, à minha direita a televisão com a logo do podcast Acessibilidade em Alta, a mesa na cor de madeira clara, microfones, pires pretos e xícaras pretas com café em cima da mesa que o Francisco preparou para a gente com maior carinho. Estamos gravando numa terça-feira de manhã, meu celular também está em cima da mesa e à minha frente temos a nossa convidada, mais uma. Olha, vocês devem perceber quantas mulheres de luta, de representatividade, com história, com conteúdo e com força que nós trazemos aqui nesse podcast. E hoje não será diferente, vamos entrevistar a Vera, a professora Vera Valentim, minha querida amiga de longa data. E o tema do podcast de hoje será um tema bastante pedido e perguntado, principalmente para mim, que tenho deficiência visual, a Vera também tem, que é o método Braille. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Verinha hoje também. Vera, bem-vinda! Dá um alô para o pessoal, faça a tua descrição. Oh, bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Como a Gi já falou, eu sou a Prof. Vera Valentim. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos escuros, abaixo dos ombros, lisos. Sou branca, estou usando um batom levemente cor-de-rosa. Tenho os olhos característicos do glaucoma. Uso uma básica branca e um TED rosa, bem cor-de-rosa pink, e brincos argolas prateados. Será que todo mundo conhece o TED, Vera, ou só a gente aqui no Rio Grande do Sul que usa É um casaco, mas tá bem na casaco moda, né? fofinho que, tocando para quem tá em outro estado, ele parece um ursinho de pelúcia, É, bem fofinho, bem fofo. por isso é conhecido como TED, é Isso, comfort look. isso. É o look aqui do frio. Verinha, que coisa boa Amei. te ter por aqui nessa manhã. A gente dá bom dia pro pessoal porque a gente tá gravando de manhã, mas esse episódio vai ao ar à noite e fica disponível, felizmente, aí para que todas as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, Vera, vamos iniciar te conhecendo, falando sobre a tua história. Conta para nós se tu nasceu com deficiência visual, como que foi esse contexto de nascer com deficiência visual anos atrás, né? Não sei se tu vai querer revelar a tua idade, mas és muito jovem e, porém, a gente sabe que mais jovem ainda é a inclusão social. A gente fala em inclusão apenas desde os anos 90 e esse assunto vem engatinhando e se desenvolvendo. E então a gente sabe muito bem, eu, por exemplo, nasci em 89, nem se falava em inclusão social e foi um questionamento muito grande para minha família, para minha mãe principalmente, como a gente vai alfabetizar essa criança, como vai ser a realidade dessa criança com deficiência visual. Então acredito que contigo não deva ter sido diferente. Então queria conhecer um pouquinho do início da tua história familiar, a deficiência visual e teu início na alfabetização e na vida escolar. Então, a gente tem que começar realmente bem do início, né? Eu não tenho problema nenhum com revelar a idade. Eu tenho 50 anos, muito felizes, muito, Maravilhosa. muito assumidos, muito tranquilo. Isso aí. Assim, mas entendo as pessoas que têm problema com isso, né? Porque a gente tem que entender um lado do outro. Mas não tem problema. Eu comecei, eu nasci com glaucoma, né? Congênito. Foi um super susto para minha família, porque até então ninguém na família tinha deficiência visual. Então foi um baita susto. Eu morava numa cidade do interior, sou nascida em Palmitinho. Nasceu com glaucoma, já nasceu cega? Eu nasci com
a gente desconfia que eu teria uma baixa visão, mas Certo. eu devo ter sido vítima de erro médico. Uhum. Quase certeza que foi isso, né? Eu seria uma pessoa com baixa visão, mas de acordo com o erro médico, aí não. Mas, enfim, vida que segue. Aos 3 anos de idade, a minha família resolveu vir para Porto Alegre, né? Cidade no interior fica a 400 e poucos quilômetros da capital. Eles resolveram vir, mas com a intenção, meio que pensando que a gente poderia buscar cura, porque eu tenho outro irmão que também nasceu com glaucoma, mas não com deficiência visual. Eles vieram naquela ideia de poder buscar essa ajuda, mas não com foco na educação, Uhum. mas mais com foco na cura, que não existia. E não existiu e não existe ainda. Então, não adianta buscar. Ah, então, daí eu vim com 3 anos de idade, eles nos trouxeram, mas diferente de todo mundo, eles não buscaram educação. Depois que eu completei 7 anos de idade, eles buscaram alguma coisa, mas ficaram assustados com o Instituto Santa Luzia, porque era colégio interno. Aí acabaram me colocando numa escola pública. Mas o susto por ser colégio interno é porque aquela fama do internato. Isso, ficaram Tá. assustados de me deixarem Sim, abandonada, fama do internato. enfim, o internato em si, enfim. Seja um abandono. É, Uhum. daí como conheceram outros amigos que eram cegos e havia sim a possibilidade de se estudar em escola pública. Havia um centro, que era o Centro Luiz Braille, que dava um certo apoio numa sala de recursos, como eu já te falei, numa escola pública que era o Gonçalves Dias, né? Então havia essa possibilidade. Então eles tentaram isso. Daí com 7 anos de idade eu entrei na escola, entrei no colégio, né? Fui. A questão de ser cego, para mim, não foi tão difícil, porque não havia possibilidade de eu usar caracteres comuns adaptados ampliado, tá? Que é a letra em tinta, para quem não sabe, escrita em fonte, ou na época não tinha fonte, tá? A gente teria que Sim. ampliar com a caneta, aquela super canetona. Ou ampliar via É, Xerox, isso, que né? alguns nem conhecem. Sim, Mas a gente via muito os professores ampliando mesmo a mão, tá? manualmente. Manualmente. Ah, é E a verdade. gente via muito isso. Só que, no meu caso, não houve esse questionamento. Me indicaram direto para o Braille. Mesmo a minha visão sendo, eu tenho percepção de luz e luminosidade e cores, não houve a possibilidade da alfabetização ser em tinta. Então, eu fui direto para o Braille. Fui alfabetizada já no Braille. Aí aquela questão da dificuldade que todo aluno, toda criança tem, porque na verdade a criança que tem visão normal, ela também vai ter dificuldade, ela vai ter alguma coisa algum desenho de letra que ela não consegue fazer, sabe? E para a pessoa cega, não é diferente. Quando o primeiro contato que eu tive com o Braille, eu meio que comentei, que falei para a professora, até resisti. Eu falei para ela que não daria para eu aprender Braille, porque o Braille ia machucar meu dedo, que esquentava muito e eu sentia dor no dedo, que não ia dar. Mas assim, mesmo fazendo essa observação, em agosto, eu entrei no colégio, comecei em abril. Em agosto eu já sabia todo o Braille, todas as letras, Poucos meses todas, depois tu o já básico, estava. todo do Braille, eu já li as letrinhas, porque era uma cartilha e eles transcreviam a cartilha da mesma forma que faziam para quem enxerga. Uhum. Na época, tudo era cobrado igual. E assim, como a Gi falou, não se ouvia a palavra inclusão, mas eu aprendi, eu fiquei 3 ou 4 meses na sala de recurso, no primeiro ano, que na época se chamava de primeira série, e eu segui com os amigos na aula, normal, só tinha eu e mais uma colega que era
de baixa visão, que na época nem se usava esse termo, se Era falava visão subnormal. isso, e nem se usava muito, a gente falava que ela era ampliado. Aham, E era isso isso. mesmo, aluno Não, de não ampliado. se falava, não tinha a palavra, não É. tinha a palavra inclusão. Eles falavam que estudava na classe com todo mundo e era isso. Não tinha palavras, não foi pensado nisso Não, aí. não existiam É, conceitos. não tinha conceito, mas, Certo. mas já se ficava lá. O coleguinha enxergando no quadro e a gente com a liçãozinha, porque na época se chamava liçãozinha, que recebia da prof lá da sala de recursos, que ainda também não se chamava de prof, era professora ou sora. Então, E e também, a gente ficava acompanhando ali a aula, batendo, que nem eu ficava, que nem se falaria agora, competindo ali com o amiguinho, quem copiava mais rápido, porque copiar era tudo na época. E da mesma forma, a gente se incluía, buscava material e, enfim, sentava mais na frente pela questão de ser cego para sair da aula, para sair da sala quando precisava mais, né, com mais eficiência, não ter que bater nos amiguinhos e por aí. Fala, não, eu ia reforçar o que é sala de recursos, porque muitas pessoas não sabem também o que são as salas de recursos. a sala de recurso é um lugar onde é feito o material em braille e no caso ampliado para os alunos que o professor de sala de aula tem que entregar o material antes. É uma coisa que a gente tem problema ainda hoje, porque mesmo se for digitalizado, assim, a gente precisa que o material seja entregue antes, porque senão não dá tempo para produzir. Quer dizer, a gente tem ainda as mesmas barreiras, né? Que mesmo com o digital, tu precisa mandar antes. Precisa que haja um planejamento É, pedagógico do que será trabalhado em sala de aula para que esse material adaptado para as pessoas com deficiência seja produzido e entregue em tempo real isso. durante a aula para os alunos com deficiência, né? Isso, porém a parte da adaptação na minha época não era pensado, tá? Uhum. É o mesmo material, de igual para igual, tu tem que ler o mesmo texto do coleguinha, entender as mesmas coisas e, enfim, é aquele aprendizado antigo que nivelava. E quem Uhum. não pode, sai. Não importa que tu não enxerga, enfim, tu não deu conta, tu não passou na prova, tu não atingiu, tu sai. Sim. E pronto, não tem. Nessa época, eu me matriculei em 81, 82, e a gente não tinha essa visão. Então é bom para as pessoas ouvirem. Eu, como sou uma pessoa de história, eu sou formada em história, eu gosto muito que as pessoas conheçam a real história de como era antes para te saber o que tu vive hoje e talvez não reclamar ou reclamar mais para Com também propriedade, com com conhecimento de propriedade, causa. com conhecimento de causa e tu possa reivindicar o que tu realmente precisa. Uhum, uhum. Porque Então, nós conseguimos avançar, como eu disse, a inclusão vem engatinhando e a gente conseguiu avançar em alguns pontos, em outros nem tanto, em alguns retrocedemos, mas ao que diz respeito à perspectiva da educação inclusiva, a gente vem avançando dentro de sala de aula e dentro dos direitos conquistados. Concorda, Vera? sim, um pouco, mas retrocedemos também, porque é a questão da educação, né? Assim, a gente é uma dialética que a gente pode pensar que anda junto. Como a educação, de um modo geral, retrocedeu, então, para as pessoas com deficiência, também retrocedeu. Então, por isso que a gente tem esse desafio, Tá, digamos. perfeito. Que quando retrocede, retrocede para todo mundo. E quando é bom para todo mundo. Uhum, uhum. É importante a gente provocar esse tipo de reflexão, porque o entendimento da educação inclusiva, em simplesmente permitir, entre aspas, que todos os alunos possam acessar uma sala de aula, não significa que estes alunos estão acessando o conteúdo escolar. De fato, É, concorda? sim, concordo. Sim. É a questão de estar ali, mas é preciso estar ali com Com qualidade, inclusão, com com inclusão, acessibilidade. com acessibilidade. E que não seja só uma falácia. A questão de antes é que a gente via o professor de sala de recurso se desdobrar
para usar uma máquina Pericles, que para quem não sabe, é igual uma máquina, aquelas que tu vai ver antiga, assim, né? Máquina de Quase escrever? que, Uhum. quase que uma peça de museu, hoje em É, dia. é verdade. Pesada pra É. caramba. E o professor daquela época, ele tinha que se desdobrar para dar conta de material, só para dar conta de 5 pessoas com deficiência visual. Sim. E ele se desdobrava ali e adquiria tendinite, tudo naquilo ali, tá? Essa é a diferença. E, tipo, é muito sacrificante. E o aluno cego, ele usava o braille mais primitivo, que é o reglete e E punção, punção. que é ali que o aluno é como se fosse a caneta para vocês. É que Só, são as é, ferramentas. Explica sobre só isso, Vera. apoia uma reguinha ali que abre, pena que a gente não trouxe para mostrar, né? Chamada reglete. Que é chamada reglete. Aí tu põe ali na folha. E aí o punção é um... Como é que eu vou explicar? Um instrumento assim... Um Tem um instrumento preguinho, pontiagudo. pontiagudo, ele tem um preguinho mesmo na ponta. E aí... E daí tu põe na folha ali e vai fazendo os pontinhos manualmente. E a máquina Pericles ajudava um pouco mais, porque tu podia digitar uma letra, tu pode digitar uma letra por vez. Lembrando que na minha casa a gente ainda utiliza a Pericles, é muito bom pro braille, né? Quando a gente precisa É usar. importante falar, Vera, que essa máquina é como se fosse uma máquina de escrever. Para quem conhece a máquina de escrever, que tem ali como se Isso, fosse um teclado hoje de computador, tem todas as letras do alfabeto. A isso. máquina de escrever Braille, Ela tem ela tem os 6 6 teclas, pontinhos, 7 teclas, né? as 7 teclas. Na Que, verdade, 9, que tem uma para duas que são funcionais ali para as linhas. então explica sobre as teclas para o pessoal entender. Então Então, ela tem muito menos teclas é, do que uma máquina normal, porque ela vai usar a combinação dos pontos que formam o isso, método Braille. pressiona simultaneamente para formar, então, as letras do Braille. Mas tu consegue fazer uma letra por vez, diferente na reglete, que tu tem que fazer pontinho por pontinho. Bom, enfim, isso já é um super avanço. É muito bom, porque teve um tempo que não existia Que nem era isso, só né? ponto por ponto. Só que eu vou trazer para vocês uma questão assim, ó, para ser refletida mesmo. A questão de que hoje se tem impressoras Braille, que é a mesma coisa que a impressora em tinta, só que ela vai imprimir o Braille, Só que é tá? muito maior também. E mais cara. Ela é maior, depende dela, tá? Que a index é bem pequena. Dificilmente Já, uma pessoa tem uma é, impressora Braille em é, casa, né? em casa, dificilmente. Nas escolas, todas já têm. Normal, comum. Todas já têm. Sim. Aham. Todas as escolas já têm. E hoje o pessoal diz que é difícil fazer o material. E antes, naquela época, tu não ouvia dizer que era difícil. Sendo que é só Era, mandar imprimir. era muito bonito ver os professores lutando para dar conta do material. Então, isso que tem que ser trazido para as pessoas. Hoje, eles acham que é difícil aprender a usar a impressora Braille. Então, essa mudança, essa modificação de pensamento, é uma pena esse retrocesso, porque Porque é a romantização da acessibilidade. é A acessibilidade é muito bonita na teoria, mas na prática ela se isso. torna Aí, muito difícil. E aí, na verdade, isso. antigamente, na prática era Muito mais difícil, ele não tinha as palavras. muito pior em recursos, né? Os recursos eram muito menores, não existiam os conceitos e se Isso. lutava pela E eles iam acessibilidade. buscar e É. faziam acontecer. E cobravam do E aluno foi da assim que a mesma forma. acessibilidade nasceu. É. E hoje nós temos todos esses conceitos e tecnologias ao nosso favor. E por que que a acessibilidade ainda não é uma realidade? Aí hoje eles dizem que é difícil e dizem que é difícil mandar o material, às vezes, para o deficiente visual até pelo telefone celular, porque hoje é possível, Sim. até digitalizado. E tu fala tudo isso também com propriedade, Vera, como mãe de uma aluna com deficiência visual que está na escola ainda, né? Que está cursando o ensino médio. Então, acredito que tu deva também observar todas essas dificuldades no dia a dia, que talvez antigamente não eram dificuldades tão expostas. Sim, mas vamos ficar um pouquinho mais no Braille, pode ser? Vamos para o Nós Braille. vamos E eu esgotar vou todo o assunto do Braille, né? E eu vou pedir, por favor, então, já que a gente vai agora entrar no assunto do Braille, que tu explique realmente o que é o Braille, como nasceu o Braille, como se desenvolveu e como se dá esse método, porque a gente fala aqui sobre códigos, letras, reglete, punção, pontos, e para as pessoas isso não é claro, então a gente precisa esclarecer.
Na verdade, o Braille é a nossa escrita, é um sistema composto de 6 pontinhos, né? Onde tem 64 combinações, né? Mas vamos lá. Ah, isso, o Braille, ele foi um sistema criado pelo Louis Braille, na França. Não vou dizer exatamente o tempo, tá? Foi em meados de, assim, no início de 1820 a 1835, alguma coisa assim, tá? Não vou estar especificando data, porque talvez a gente não vá ser tão eficiente. O Louis Braille, ele era uma criança hum, super ativa, né? Aquela criança curiosa mesmo, À frente do seu tempo. à frente do seu tempo, como muitas crianças que a gente tem hoje. Uhum. Ele ficava com o pai dele trabalhando, né? Acho que era ai, não exatamente assim. Eu sei que o pai dele trabalhava com. Ele fazia ferradura, alguma coisa. Ele trabalhava com borracha. E ele deixou o menino uns instantes sozinho. E ele pegou e foi trabalhar nas ferramentas do pai dele. E acabou, com parece que 3 ou 4 anos de idade, ele acabou danificando a visão, porque ele se machucou com o instrumento, né? E então, com 6 anos, 6 ou 7 anos, ele já estava totalmente cego, porque na época não se sabia as questões ali do isolamento, né? As questões oftalmológicas. Ele acabou perdendo os 2 olhos, ficando cego, né? E daí ele conheceu estou simplificando, tá? Tá, perfeito. Aí ele conheceu um soldado da guerra que estava desenvolvendo um método para a comunicação, né, de código, mas aí que o sistema dele era assim de pontinhos, só que era com 9, parece que era com 9 ou 12 pontos, enfim. E daí ele que já nisso o pai dele já, claro que ele é da França, né? E ele já é uma pessoa mais instruída, porque o pai dele nisso já tinha colocado ele lá, acho que no Instituto do Menino Cego da França, tá, gente? Mas Tá. tá tudo tranquilo na internet para quem quiser, né? Porque também Se aprofundar no se assunto. aprofundar mais no assunto, tá? Uhum. Mas assim, a ideia é essa, que aí ele foi para esse colégio e ele conheceu esse soldado e daí lá ele já tá alfabetizado e tal, porque antes do Braille, a pessoa cega, ela aprendia na França, já tinha escola para eles, né? Que foi a ideia de antes, foi a ideia que se tinha antes, que a pessoa com deficiência já podia aprender, mas ela teria que estar numa escola meio que só para ela, né? Então já Sim. está começando a se construir um outro ideal. Isso em 1800 e pouco, tá? E a gente está aqui em 2024 debatendo sobre a inclusão da pessoa com deficiência, Aham. né? Então ele já estava alfabetizado, mas aí ele já estava com bastante conhecimento, como se fosse o quê? Um sexto ano, sei lá, alguma coisa bem à frente. E aí eles recebiam, já tinha a letra para o cego, era a letra comum em relevo, entendeu? Uhum. A letra comum em relevo. Então isso dava caixas e caixas, imagina uma letra comum em relevo, né? Sim. Quanto que vai dar? Seria muito mais difícil. E as pessoas acham que o Braille poderia ser isso, mas é importante também Não, explicar que não. não. Depois no final tem que deixar muito claro que não. Ah, tá, então já tinha isso. Só que daí o Louis Braille, com um pensamento, um passo à frente, como eu digo, que a gente tem que estar hoje, um passo à frente, é bem importante. Ele pensou que nessa questão desse soldado, parei, mas ele queria um código para ele se comunicar na guerra, na falta de luz, né? No escuro, era essa a ideia. Então, que tal fazer diminuir, né? Colocar pontinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente pudesse comportar toda a letra com a ponta do dedo, um dedo só, identificando. Aí que foi a luz, né? Como eu digo, que o Louis Braille, ele trouxe a luz para a ponta dos nossos dedos. Uhum. Então, o que que
que foi isso? E foi aí que ele foi criando, criando, criando e criou toda a base do Braille. Genial. É o que a gente usa hoje. O básico teve algumas modificações em 96, 92, teve alguma coisa, modificação da simbologia matemática, mas a base do Braille é o que a gente usa, é o método do Louis Braille, De que a gente, 1800. de 1800, é o que a gente usa hoje. Então, Uhum. bem dizer, não foi modificado. E foi lindo, né? Foi tudo. E, assim, para eu não perder aqui a ideia, mas a França foi que mais relutou em usar Em aderir. em aderir a esse sistema, porque ele já tinha todo um esquema lá que empregava pessoas e tal, e daí não queriam usar porque já tinham aquilo ali e não queria aceitar. Mas o instituto lá que ele trabalhava aceitou, né? Foi 100% sucesso. E o Louis Braille, ele já era professor, ele morreu muito jovem, né? Mas ele, muito jovem, foi tudo, né? Foi um plus. É verdade, uma pessoa que veio para, de Ele, fato, transformar uma realidade e transformar a vida das pessoas. na verdade, na minha casa, ela tem a imagem do Louis Braille, porque, no meu entendimento, foi ele que nos trouxe a luz, né? O iluminismo né, da França, que eu tanto que foi tudo, né? Foi Uhum. tudo. Foi o que mudou a visão da infância e foi o que mudou que mudou a visão da educação, né? Dos conceitos de liberdade, né? Fraternidade, igualdade. Então, foi o que trouxe a luz na ponta dos nossos dedos. Graças a ele, hoje a gente pode estar tendo assim, chegando a esses conceitos e caminhando tanto para que cada vez fique melhor, né? E o que vai ao encontro de um dos principais processos no desenvolvimento de uma pessoa, que é o processo de alfabetização. Então, nada na fase escolar pode ser mais importante do que a alfabetização. E no caso das pessoas com deficiência, ela deve se dar, com deficiência visual, né, a cegueira principalmente, ela deve se dar por meio do sistema Braille. Então, eu costumo dizer assim, ó, que quando as pessoas com visão normal pararem de alfabetizar as suas crianças, porque esses dias ainda vi uma criança no clube falando: "Mãe, o V de Vitória, o V, a minha letrinha". Então, quando isso acabar, nós podemos também parar de alfabetizar as crianças cegas em braille. Enquanto isso não acabar, a nossa letra vai ser sempre o braille. Enquanto a letra de vocês for tinta, a nossa letra, a letrinha do cego, vai ser sempre o braille. Não adianta, pode ter a ferramenta digital ali e tal, depois das séries do sétimo, nono ano, sexto, vai começar ali ter que usar livros digital, livro didático e tal. Mas assim, enquanto a letra de quem enxerga for a tinta, a letra do cego vai ser o braille. E a gente não pode deixar que as pessoas acabem com isso, com as falácias do óculos falante, que vai acabar o Uhum. cego, que agora o ceguinho não enxerga porque ele botou o óculos. Não, ele não botou o óculos, aquilo é só um pendrive, o cego não vai parar de ser cego, não existe a cura para o glaucoma. Então, assim, a retinopatia da prematuridade ainda continua, a cegueira da diabetes ainda continua. Então, nós não vamos parar de ser cegos e não podemos largar o nosso sistema Braille. E também não podemos largar nossa bengala e outros instrumentos que são de nossa utilidade, que já foi uma luta para a gente adquirir tardiamente, né? Em 1800, tardiamente, porque a gente sabe, de acordo com a história, que as pessoas que enxergam já usam escrita há muito tempo, então a gente está bem atrasado e a gente não precisa do retrocesso de dizer que o braille não vai existir mais. É só entrar na internet, é só aprender, é só chamar mais professores cegos, porque cada um de nós, nada sobre nós sem nós, então isso não vai acabar, tá, gente? É enganação. Vera, tu é maravilhosa, é uma verdadeira aula, realmente. Então, hoje aqui é simbólico, é marcante, na verdade, porque tu
reafirma algo que a gente traz em muitos episódios aqui ao falar sobre a pessoa com deficiência visual, ao falar sobre educação inclusiva e tantos outros assuntos que passam por essa questão da alfabetização. Então, de que o Braille, sim, é indispensável e a gente sabe que hoje em dia a tecnologia é mais uma das ferramentas de acessibilidade que nos permite acessar tantas outras coisas, mas que jamais deverá e deve substituir o sistema Braille, principalmente no processo de alfabetização, principalmente na primeira infância. Então, o exemplo que tu traz aqui de quando anularem a alfabetização em tinta, aí sim o sistema Braille pode ser extinto, ou seja, nunca. Nunca, porque é a única forma que a gente conhece hoje para desenvolvimento da escrita e da leitura. E posteriormente vem a tecnologia para auxiliar, mas num segundo momento. Então, o Braille, ele é a iniciação, como as crianças hoje na escola são iniciadas em tinta. Então, eu gosto muito da tua fala nesse sentido. Exatamente. Agora, retornando para essa contextualização do Braille, Vera, hoje tu acha que ele está sendo trabalhado da maneira correta ainda nas escolas? Ou tu acha que a gente também retrocedeu nesse aspecto? Por mais que haja esse entendimento externo da falácia dos óculos falantes, para quem não sabe, né, aquele óculos Work on My Eyes que tem um dispositivo que faz leituras que é substituído também por aplicativos, nem o óculos em si é tão eficiente, porque existem aplicativos gratuitos que quem tem um celular pode utilizar também, enfim, pode Até ser. porque o óculos não é óculos, né? Ele tá acoplado num pendrive. É, Então ele não é exatamente. um É, óculos. é chamado de óculos Aí porque já está numa tá. armação, né? Aí já tá o problema, né? Porque ele não é um óculos. A gente disponibiliza ali por meio do Instagram as ferramentas de comunicação, alguns movimentos e conteúdos, e a gente fala também sobre isso aqui no. Mas, para alegria de todo mundo, isso já foi derrubado, tá? Uhum, Na convenção para perfeito. a lei das pessoas com deficiência, na conferência Na Conferência isso, Nacional, nacional das pessoas com que a deficiência, gente se organiza, a gente já foi existe. derrubado. Mas pensa em quanto dinheiro público foi gasto Muito. antes de derrubar. Então, por isso da questão do nada sobre nós sem nós, Gasto né? indevidamente. É, Mas nada sobre nós sem nós, Vera, também a gente vem é alertando necessário, disso. é necessário falar que também existem figuras de nós que defendem, né? E em algum momento participaram também dessas tratativas, enfim, até alunos com deficiência visual que são induzidos a adotar, enfim, o óculos falante como um Equivocados, milagre. né? É a É, questão da falta de esclarecimento. E é o que está havendo hoje, o retrocesso, que eu mesma fui barrada em concurso, fui super discriminada, porque está havendo esse retrocesso, e daí eles não têm um professor com deficiência visual para que possa tornar isso entendido para o aluno, e daí eles falam para o pai, né? Porque a pessoa que enxerga que tem um filho com deficiência, ela pensa assim: meu Deus, agora vem o óculos falante, vai fazer meu filho enxergar. eu Só que preciso não de um vai. milagre, Eu ou a preciso de um cura. milagre. Ele tem que enxergar de É, qualquer jeito, porque assim, ó, não vi, é muito estranho, porque eles pensam assim: não vive ninguém nesse mundo sem enxergar. Só que vive. Vive um monte de. É só se informar que tu vai ver que já tem um monte de gente vivendo nesse mundo sem enxergar, e muito bem. E tu não é pioneiro em nada. Então é só buscar a informação que tu vai ter. é verdade, Vera. E qual é a tua relação com o Braille hoje? Tu ainda utiliza o Braille, ainda faz parte da tua vida? Tu ainda tens o hábito de fazer leitura de livros Braille? Tu gosta de ler como uma boa professora? Acredito que sim, ainda mais de história. Então, qual é a tua relação hoje com esse sistema? A minha relação com o Braille hoje, eu gostaria que fosse maior. É uma pena que a gente não encontre as obras que a gente queira ler, né? É Uhum, porque, tipo, não é o tu vai querer ler, tu tem direito de ler o que tu quer, não o que está sendo oferecido. sim. Então, isso é uma grande barreira, né? Mas a minha relação é muito boa com o Braille. Eu não estou revisora Braille agora, mas eu sou revisora Braille, porque quem é sempre. E o que é uma revisora Braille?
o serviço de revisão Braille funciona assim. Ah, no meu caso, que eu trabalhava para a secretaria, os livros vêm em tinta, né? Em caracteres normais ou então comuns, ou eles vêm digitalizados. E daí lá o transcritor, que é uma pessoa que enxerga, ele passa para o Braille. E aí De que forma ele passa para o Braille? ele passa para o Braille, adaptando, porque o número de caracteres por linha não é o mesmo, tá? Uhum. Então ele passa adaptando, formatando, Utilizando a tecnologia hoje. utilizando a Tá. tecnologia, e depois ele vai para impressão na impressora Braille. E daí ele vem para o revisor, que deve ser uma pessoa cega, porque tem que ler com o tato e folha interponto, que hoje, talvez, né, para quem está assistindo, né, seja algo muito novo, mas a impressora Braille imprime dos dois lados da página. Muito legal, muito Precisamos de tranquilo. folhas, claro, com uma espessura mais grossa. Isso, São folhas gramatura, isso. gramatura 120, Tá. né? E daí ele imprime, daí vem, em algumas impressoras vem formulário contínuo, e daí o revisor, que é a pessoa cega, ele tem o trabalho de praticamente, ele confecciona o livro ali, a gente monta, encaderna, lê tudo, Lê tudo para saber palavra por palavra, se tá ponto para por ponto. ponto por ponto, para ver se condiz com tudo que tem ali. Aham. A gente faz descrição de figura, tem quadrinho separado, é tudo um específico. É um trabalho lindo, É, né, Vera? tem toda uma especificidade que a gente tem que ser respeitada. Tipo, não é porque é braille, porque vai imprimir de qualquer jeito, que não vai ter Que ninguém vai parágrafo, usar, que porque ninguém vai ler mesmo. imprime assim porque ninguém vai ler. Não, não pode. Tem a BNT, como tem para a norma, enfim, tinta, né? Tem Uhum. tudo para o braille, tem as normas técnicas, tem simbologia química, matemática, física, que isso Acentuação. acentuação, tudo que existe, pontuação, tudo que pensar assim, ó, isso existe em tinta, existe em braille também. E se não for com braille, tu não consegue ensinar uma pessoa cega. É falácia, gente. Disser que o digital faz igual, não faz. Não faz nem o pensamento da pessoa, a questão da É. decodificação ali, da questão da alfabetização, não faz. Tu vai ter uma pessoa que sabe a letra é igual um papagaio, mas ela não tem decodificado no cérebro dela. E é Então não faz. codificado mesmo. Não, É não faz. importante saberem que o Braille, ele é uma combinação, cada letra se dá por uma combinação entre 6 pontos disponíveis e combinando alguns desses pontos, forma-se uma letra. Quando se dá letra maiúscula, existe um sinal que Que sinaliza antecede. Aham. antes da letra maiúscula. Quando se Isso. faz um número, tem muitas pessoas que acham que um ponto é um, dois Não. pontos é dois. Não. Cada número é representado bem como as letras são representadas, porém com um sinal de número na frente. Isso. Então, aquele Até sinal mostra. do A ao J. Exato. Aí antecede o sinal de número na Do A ao frente. J, que seria Mas do isso, 1 ao é, 10. mas isso é uma questão bem específica, tá? Já é uma questão para as aulas. Técnica para as aulas, É mas uma é questão para as importante aulas. reforçar, Vera, porque eu considero que ela é específica, mas ela é a essência do Braille para desmistificar o fato de que o Braille é representado por letras em alto relevo ou por Não. contar os Uhum. pontos, os números são contados a partir dos Não. pontos. E Isso não é não. assim, é Não bem é. diferente disso. Isso não é. Porém, é um E sistema que pode também ser aprendido rapidamente, outra, né? outra desmitificação é aquilo de pensar assim, o P é parecido com o L. Não, não é. Não tem essa intenção. A nossa letra é a nossa letra e a tinta é a tinta. Não tem É isso. bem É, diferente, é exatamente. cada um é singular. Não Mas tem é um isso. sistema que vai representar a língua, a linguagem utilizada em cada região, em cada país, diferente da Libras, que é uma outra língua. Então, O Braille também é existe essa só confusão entre isso. a Libras e o Não tem Braille. nada igual. Que nem eles pensam, as pessoas perguntam, mas tu fala. O cego fala, estou me comunicando aqui com vocês na língua portuguesa. A gente não tem uma língua materna. O Braille, ele é
um sistema de escrita. Ah, tem gente que vai falar que é um código, não sei o quê. Enfim, eu não sou muito adepta a isso. Eu prefiro pensar que é um sistema de escrita. Porque quando tu começa a complicar, quer dizer, já querem complicar. Se tu for complicar, mais ainda vai piorar. De escrita e de leitura. É, E escrita reforçando e que leitura. para quem é cego, e assim, o sistema Braille, ele é a única forma de leitura, porque É. quando a gente usa a tecnologia, a gente vai utilizar o áudio. Então, é um ledor que lê e a gente acessa esse Sim, recurso apenas com a audição. A gente não tem acesso à a leitura. gramática, à É. leitura. Então, a única forma de uma pessoa cega fazer a leitura, de fato, é o sistema Braille. E tem uma diferença, por que que a Vera fala que um revisor Braille precisa ser cego? Porque quem enxerga e conhece o sistema Braille tem o costume e o hábito de fazer a leitura com os olhos, porque isso é possível. Ao conhecer o sistema e a combinação dos pontos, a gente consegue perfeitamente fazer a leitura com os olhos. Mas para uma revisão, essa leitura precisa ser feita necessariamente com o tato. Certo, Vera? Sim, é porque é uma leitura muito minuciosa, né? É. Então, existe a possibilidade sim de fazer a leitura com os olhos. A única forma não é o tato, mas isso só para quem enxerga. Porém, ela deve ser efetiva para quem não enxerga. E para isso, essa revisão precisa se dar com o tato, porque o ponto precisa estar correto e bem feito. Então, porque assim, ó, tem muito braille, tem uma forma também correta de armazenamento de materiais impressos em braille, né, Vera? Para que Sim, os pontos não sejam danificados e apagados. sim. Uhum. Porque se colocar muito peso em cima, se É, colocar muita tem. coisa uma em cima da outra, esses pontos vão ser esmagados. E aí eu já peguei braille que é impossível de ler. Vai É. tirando a acessibilidade, o relevo dos A pontinhos. acessibilidade não tem É. nada melhor. Assim, ó, caixa de remédio, o ponto em braille ele já tá muito danificado. Ele Muito. vem bastante apagado. É bastante apagado. É muito Para difícil de quem fazer a não leitura. tem muito treinamento, Eu é não complicado. consigo, eu praticamente não consigo, porque É, como eu não uso muito braille, não consigo fazer a leitura numa caixa de remédio. Às vezes as pessoas acham, porque eu tenho deficiência visual, vem com uma caixinha, lê aqui pra mim o que que tá escrito. Eu não consigo muitas vezes. Agora não tem nada mais satisfatório do que pegar um braille recém-impresso, com os pontos bem fresquinhos. aquele livrinho com cheirinho de novo, que É, todo mundo gosta é que também. todo mundo gosta, é É aquele muito livrinho satisfatório com cheirinho mesmo. de novo, que todo mundo gosta. Vera, acho que a gente trouxe informações bem interessantes aqui sobre o Braille. Tu tem algo a complementar? Sobre o Braille, o que a gente não falou? Acho que a gente conseguiu trazer o conceito, o sistema e um A bom questão, entendimento, né? voltando ali na questão, que é exatamente como a Gi falou, quando antigamente, né, a questão era que o cego, ele conseguia ler, mas escrever, não, porque a letra em relevo não dava para ser escrita. Sim. E Essa é como uma que informação faziam a importante. letra em relevo, Vera? Eles faziam com cordão, com Ah, o que fosse, né? tá. Borracha, E o que aí não fosse. tinha uma, E uma aí não tinha. forma. Ele identificava a letra, ele podia ler, mas ele Sim. tinha que usar praticamente a mão inteira para ler, Aham. mas ele Não é não eficiente. O é ciente. sistema Braille é genial. É. Genial. E uma questão também bem importante de se dizer é que, assim, aqui no nosso estado, a gente não tem imprensa braille, tá? A gente só vai encontrar imprensa braille nos institutos de São Paulo e Rio de Janeiro, e não sei se existe alguma coisa no Nordeste, tá? Mas imprensa, eu acho que não. Aqui a gente só tem as impressoras que são utilizadas. Bastante marcas de impressora, tem umas impressoras bastante eficientes, mas imprensa a gente não tem. E que na época, no Santa Luzia, eu acho que em 1970, por aí, eles já recebiam material ali da imprensa. Então, por isso, a educação de maior qualidade ainda no nosso estado se dava naquela escola, mesmo sendo um colégio interno e tal, Uhum. Era se dava, referência. ele era referência. Uhum. Pessoas até mesmo de São Paulo vinham estudar no Instituto Santa Luzia. E ainda é a referência? Hoje em dia, não, Santa Luzia, infelizmente,
claro, muitas pessoas aqui de Porto Alegre vão priorizar de colocar seus filhos ali, mas hoje não. Hoje ela é uma escola de educação inclusiva para pessoas que enxergam, que recebe as crianças, os alunos com agora todas as deficiências. Antes eles só queriam visual, mas agora a lei não permite que seja assim. Então eles estão aceitando pessoas com outras deficiências também. E tu concordaria em falar que hoje a referência para a educação inclusiva para pessoas com deficiência visual está na rede pública? Não me arriscaria porque eu não conheço totalmente. Eu acredito que sim. Eu A minha opinião é de que sim. é, É eu de não, que hoje a não, rede pública é a referência. eu não me arriscaria, Mas, porque a educação pública é muito complicada. Eu sempre digo que quando não é bom para todo mundo, não é bom para o cego também. sim, sim. Então eu não me arriscaria. Eu vou te dizer que, na verdade, na perspectiva da educação inclusiva, a política de educação especial, ela e a lei brasileira de inclusão, né? Tu estava falando das obras disponíveis aí, acessíveis, tá na lei brasileira de inclusão que todas as obras sejam disponibilizadas nos formatos acessíveis, nos recursos acessíveis. Porém, a gente sabe que a lei não é cumprida. E da mesma forma, na educação inclusiva. É lei que todas as escolas ofereçam atendimento, acompanhamento pedagógico, sala de recursos, material É, adaptado para as pessoas com deficiência, mas mas a a gente gente sabe que não é sabe que cumprido. isso não acontece. É, Inclusive, falando aqui em primeira mão, a SEDUC, eles fecharam o CAP, eles tiraram. Este governo entendeu que não dava para ficar e daí eles tiraram o CAP. pode explicar o que é o CAP? Era o Centro de Apoio Pedagógico para Pessoa com Deficiência Visual. Perfeito, E que eles era onde resolveram a que revisão Braille era feita. isso. E eles resolveram que fechavam porque não precisavam mais. Porque acredita-se que a tecnologia substitui e que hoje Então, dá para fazer a educação inclusiva dentro das escolas com a tecnologia. isso. Porém, não, a É. gente E defende. daí, como os pais não tinham esse conhecimento e a comunidade nem tinha conhecimento, talvez, que existisse, Uhum. claro, a gente colocava no livro impresso, relacionava ali o centro pedagógico, mas as pessoas talvez não Claro, se não se atentaram para atém. isso e acabou que foi extinto. Foi extinto pela Secretaria Estadual de Isso. Educação do Ah, Rio Grande do Sul, pelo governo do isso. estado, o Centro de De Apoio apoio pedagógico Pedagógico, para e as pessoas com deficiência visual. a gente defende a Tirando a retomada. única revisora que eles tinham, É, que era eu. por que não defenderíamos, né? A Mas melhor tudo bem. revisora do Rio Grande do Mas Sul. tudo bem. O Acessibilidade em Alta está trazendo aqui, dando voz para a melhor revisora do Braille do Rio Grande do Sul, Obrigada. dando a oportunidade do nosso público conhecer mais sobre o sistema Braille, com uma grande educadora e Obrigada. professora de história. Vera, o Acessibilidade em Alta estará e está sempre de portas abertas para te receber, para que tu compartilhe mais histórias conosco e mais conhecimento conosco. Quero te agradecer muito pela vinda e por estar aqui trazendo esse conteúdo que era tão pedido e que é tão perguntado. Ontem mesmo eu ministrei uma capacitação e a cada oportunidade que eu tenho as pessoas me perguntam muito sobre o Braille. Eu Ai, sempre indico a acessibilidade em alta como uma fonte de estudo e agora nós temos aqui no Acessibilidade em Alta finalmente um episódio sobre o sistema Braille. Então muito obrigada por fazer parte disso, por a gente disponibilizar esse conteúdo. Eu vou pedir para tu te despedir do pessoal e é isso aí. ai, gente, foi um prazer imenso estar aqui com a Gi. Foi maravilhoso ter falado para vocês. Eu espero ter me feito compreensível, porque isso às vezes é um pouco difícil. Espero ter me feito clara nas explicações, tá? E dizer assim, ó, muito agradecimento mesmo, muito agradecida, né, de estar aqui com vocês. E assim, lembrar sempre para as pessoas com deficiências e as sem deficiências também, que se sentem aí parte da causa, né? Que nada sobre nós sem nós, mas que cada um de nós tem a sua voz. Não adianta, tá? Não adianta fazer rampa que o cadeirante desce rolando. Não adianta fazer óculos para o cego enxergar, porque não adianta.
E não adianta colocar piso tátil aonde o cego vai bater com o rosto dele lá no poste. Não vai adiantar. Então, por isso, nada sobre nós sem nós. E também não adianta mandar intérprete para o surdo na aula de matemática que não sabe matemática, porque não vai ajudar. Então, assim, nada sobre nós sem nós. Mas cada um de nós tem a sua voz. Eu muito obrigada pela oportunidade de... E, assim, para as pessoas, né, com deficiência e sem... Gente, não para de lutar. Tem teu telefone na tua casa, mas não fica só vendo. Claro que tem que ter lazer, tem que ver série, tem que ver vídeo, mas não pensa que a luta acabou, porque a luta não acaba. Tem que lutar sempre. É isso aí, Vera, maravilhosa a tua fala, me contempla muito. A luta não acaba. A gente falou sobre isso no episódio passado também com a Luísa, de que muitas pessoas com deficiência estão escondidas, a gente voltou nessa fase, sabe? As pessoas com deficiência estão Isso. escondidas dentro de casa, atrás do celular e atrás do computador e atrás da televisão. Ah, meu filho sabe tudo sobre computador, tecnologia, mas ele não está socializando, ele não está indo para o mundo, não está se organizando enquanto movimento e realmente a gente precisa ainda, porque essa luta continua e está bem longe de acabar e que a acessibilidade seja efetivada na prática com técnica, com qualidade, respeitando as normas, para que a gente tenha acessibilidade em alta. Esse é um dos nossos objetivos aqui, utilizando a tecnologia ao nosso favor para levar conhecimento e multiplicar conhecimento com o maior número de pessoas possíveis sobre acessibilidade, inclusão e o direito das pessoas com deficiência. Muito obrigada, Vera, muito obrigada a vocês que Obrigada, nos gratidão, acompanham. gratidão. A Beijo gratidão é... para todo mundo. Obrigada, Vera, a gratidão é toda nossa. Curtam o nosso vídeo, deixem sugestões nos comentários, se inscrevam no nosso canal, é muito importante. Compartilhem esse conteúdo que é bastante relevante também. Até o próximo episódio, muito obrigada e tchau, tchau.